No reino de Gransreich, dentro do Palácio Real, existe um costume antigo que é contratar um tutor real para educar os príncipes em preparação para o trono. Aqueles escolhidos para serem tutores são todos elites, talentos brilhantes procurados por todo o reino. O tutor confiado pelo rei se chama Hane. O rei tem 6 filhos, incluindo uma princesa e 5 príncipes. Embora tenha sido decidido que o sucessor do trono será o filho mais velho, desgraças imprevistas podem ocorrer no futuro, então o rei deseja que Hane ensine os irmãos mais novos para desenvolvê-los e prepará-los para estarem prontos para herdar caso algo aconteça. A carruagem transportando o tutor real chegou à capital. Hane desceu cheio de presença e orgulho. Parecia que o rei havia escolhido alguém de confiança, mas os 2 guardas do portão não acreditavam muito por causa de sua altura. Mesmo que Hane tentasse se apresentar, eles ainda achavam que ele era o filho do tutor real. Felizmente, a rainha apareceu. Caso contrário, quem sabe por quanto tempo os 2 jovens teriam continuado a dar tapinhas em sua cabeça. Depois disso, ela apresentou Hane brevemente aos príncipes. Ela não conseguia entender por que os tutores anteriores desistiram tão cedo, mesmo que ela visse os príncipes como obedientes. De qualquer forma, fossem eles obedientes ou problemáticos, Hane estava determinada a completar essa tarefa. Então ela o conduziu à câmara do príncipe. Quando a porta se abriu, ele entrou e se apresentou a eles. Os príncipes surgiram diante dele perfeitamente, como se tivessem saído de uma pintura. Um deles estendeu a mão em boas-vindas e falou muito educadamente. Mas essa educação durou apenas 2 frases. Aquele príncipe imediatamente mudou de atitude, falando de forma arrogante, condescendente, e não reconhecendo Hane de forma alguma. Seu nome era Lienhard, o 4º príncipe do reino. Bonito por fora, mas quando abria a boca, ele estava cheio de arrogância e um orgulho tão alto quanto o Monte Everest. Hane deu-lhe o apelido de Príncipe Everest Arrogante. Enquanto aquele falava, outro príncipe de repente correu, pegou Hane e brincou. Este se chamava Licht, o 5º príncipe. Hane nunca pensou que um membro da família real pudesse ser tão brincalhão, então ele o chamou de Príncipe Playboy. Vendo isso, o 3º príncipe veio corrigir seu irmão mais novo e pedir desculpas ao tutor. Seu nome era Bruno. Ele perguntou sobre a educação e o histórico de Hane, mas ao receber a resposta de que Hane nunca tinha passado por uma escolarização formal, ele imediatamente mudou para uma atitude fria. Um príncipe sábio. O último foi apresentado por ele, chamado Kai, o 2º príncipe, que parecia bastante assustador quando cumprimentou Hane com um olhar intimidador, depois se afastou em silêncio sem dizer uma palavra. Bem, pelo menos as apresentações foram feitas. Hane imediatamente passou para o assunto principal. Ele queria entrevistar os príncipes. Entrevistar cada um deles o ajudaria a entender seus conhecimentos para que pudesse organizar as aulas. Mas o 4º príncipe se opôs ferozmente a isso porque odiava tutores, alegando que Hane seria como os anteriores, que logo desistiriam. Bruno também concordou porque acreditava que um tutor sem ensino formal não poderia ensiná-lo. Liszt seguiu a maioria, enquanto Kai não expressou uma opinião. Agora Hane também entendeu por que os tutores anteriores desistiam tão cedo. Os príncipes os insultavam antes de descartá-los, mas e daí? Ele não ligou. O que Hane queria saber era quem seria entrevistado primeiro. Ele tinha a responsabilidade de ensiná-los, então desistir no meio do caminho não era uma opção. O 4º príncipe ainda não cederia, pretendendo persuadir seus irmãos a convencer o rei a dispensar Hane, mas foi desanimado por Liszt, que foi o primeiro a aceitar a entrevista. Bruno também não queria discutir, mas queria ver que tipo de tutor seu pai havia convidado especialmente. Depois disso, o príncipe Kai também se aproximou de Hane, murmurando palavras que não estavam claras, mas pareciam que estava dizendo a Hane para sumir, então saiu quietamente. Os 3 saíram, deixando apenas Lienhard com Hane. No final, Hane o arrastou de volta para seu quarto e o entrevistou ali mesmo. O 4º príncipe, Lienhard, 15 anos, o jovem mais bonito do continente com o apelido Lírio de Gransreich. Seu caráter foi descrito nos documentos que Hane encontrou como humilde e gentil, mas a realidade era que ele era um príncipe Everest arrogante. O objetivo desta entrevista era tanto aprender mais sobre sua personalidade quanto avaliar sua capacidade de aprendizado, mas a dificuldade estava em como fazer ele fazer o teste. Quando Hane perguntou a Lienhard por que ele odiava os professores, o garoto simplesmente disse que os odiava assim como cenouras e pimentões, arrastando de repente os professores para a categoria de alimentos. Depois de uma série de perguntas, Hane finalmente descobriu parte da razão. Nenhum tutor jamais prestou atenção de verdade nele. Até agora, eles só se importavam com o humor do rei. E mais importante, ele odiava estudar enquanto os tutores o forçavam a estudar. Então os tutores eram como inimigos. Portanto, a única coisa que ele aprendeu com os tutores foi correr, às vezes a pé,
às vezes a cavalo. Graças a inúmeras fugas, ele ganhou muitos troféus, especialmente no atletismo. Com essa situação, Honey se perguntava se dar um teste a ele só o faria correr. E exatamente como previsto, assim que Honey levantou as perguntas do teste, Linhard puxou suas calças e correu. Mas o que foi mais surpreendente foi que Honey conseguiu acompanhar sua velocidade. Embora a porta principal estivesse bloqueada, ainda havia a janela. Linhard tentou escapar por ela, mas acidentalmente deixou cair seu diário. Honey rapidamente pegou e rastejou para baixo de um banco para ler. Depois de ler algumas linhas, Honey percebeu que o diário era completamente negativo. Até questões triviais faziam Linhard entrar em desespero e decepção. Quando Honey saiu e perguntou a ele sobre isso, Linhard negou, alegando que era o diário de Liszt. Então Honey devolveu para ele. Naquele momento, Linhard finalmente admitiu que era dele. Com essa fraqueza em mãos, Honey imediatamente a usou para obrigá-lo a fazer o teste. No final, Linhard completou o teste de forma relutante, mas séria, preenchendo todas as respostas. Depois de receber os resultados, Honey disse a Linhard que o encontrasse às 4 da tarde para a primeira aula, e então saiu da sala. Linhard ainda estava emburrado, pensando em como pedir ao pai para dispensar Honey, quando de repente ouviu o som da porta se abrindo. Ele pensou que Honey tinha voltado para implorar que ele comparecesse às 4, mas acabou sendo uma empregada trazendo doces. Foi Honey quem providenciou para que fossem entregues como recompensa para ele. Então, Linhard desistiu de contar ao rei, mas ainda não havia aceitado esse tutor. Agora era a vez do próximo príncipe, o sábio príncipe Bruno. O terceiro príncipe, Bruno, de 16 anos de idade, desde a infância foi elogiado como um prodígio com conhecimento extraordinário. Ele era capaz de dar palestras em muitos campos e era considerado um jovem acadêmico promissor. Esses foram os detalhes que Honey havia reunido. Ao entrar no quarto dele, Honey ficou um pouco surpreso ao vê-lo cheio de vários tipos de livros, mas o importante era como fazer para ele prestar o exame. Inesperadamente, assim que Honey apresentou, Bruno aceitou e completou imediatamente em um instante. Não só isso, mas ele também quis testar o conhecimento e a habilidade de Honey. Até agora, todos os tutores tinham sido inferiores a Bruno. Se Honey não pudesse se provar, então ele seria dispensado. Honey pensou cuidadosamente. Aceitar o desafio não era uma boa ideia, mas de repente Bruno comentou que nunca esperou que um tutor real fosse tão pequeno. Toda vez que Honey ouvia a palavra pequeno, ele se sentia ofendido. Ele aceitou o desafio imediatamente. O primeiro desafio proposto por Bruno foi uma partida de xadrez. De uma partida de xadrez, pode-se perceber muitas coisas sobre um oponente. Bruno, com sua taxa de vitória de 100%, estava extremamente confiante. Mas com apenas alguns movimentos simples, Honey lhe deu um checkmate. Bruno ficou pasmo, incapaz de acreditar. Ele continuou com cálculos mentais. Novamente, ele perdeu. Mudando para a música, Honey poderia substituir uma orquestra inteira. Nas cartas, ele perdeu miseravelmente de novo. Bruno ficou abalado e mal podia acreditar nisso. Finalmente, ele recorreu ao que mais confiava: conhecimento. 100 perguntas difíceis de muitos campos diferentes, escritas aleatoriamente em 5 idiomas. Mas antes que ele pudesse terminar de explicar, Honey já havia entregue as respostas, até mesmo corrigindo erros de ortografia. O resultado levou Bruno ao desespero. Desde a infância, ele se dedicou aos estudos para se destacar, e agora foi derrotado por um gênio, deixando-o confuso. Naquele momento, Honey notou o artigo de pesquisa de Bruno e pediu para lê-lo. Depois de passar por ele, ele o reconheceu e até deu conselhos para melhorá-lo. Ao ver seu trabalho árduo ser entendido e reconhecido, e até mesmo recebendo sugestões construtivas, Bruno ficou empolgado, caiu no chão e chamou Honey de mestre com olhos cheios de admiração. A partir de agora, Honey é a pessoa que ele mais respeita. Acontece que o desejo de Bruno de testá-lo era simplesmente encontrar alguém melhor que pudesse ensiná-lo o que ele não sabia, mas o fato de chamá-lo de mestre pareceu um pouco estranho. Honey recusou, mas Bruno teimosamente insistiu em chamá-lo assim. Felizmente, naquele momento, Liszt entrou abruptamente, perguntando se Honey havia terminado as entrevistas, e então praticamente o carregou. Se Liszt não tivesse aparecido, Honey não saberia como escapar. Isso terminou 2 deles. O próximo era o príncipe Liszt. De acordo com informações investigativas, Liszt é o 5º príncipe, tem 14 anos, é um jovem bonito com uma personalidade alegre, muito próximo de nobres de outros países. Ele frequentemente se infiltra na cidade e se destaca entre a população, especialmente as mulheres. Poderia ser chamado de extremamente extrovertido. Finalmente, eles chegaram ao seu quarto. Honey parecia um pouco atordoado por ser carregado de cabeça para baixo assim. Liszt abriu a porta e apresentou Honey a todos. Acontece que elas eram suas namoradas, mas ser confundido com uma criança nem sempre é ruim. Quando Liszt disse que havia um pequeno tutor real, essas garotas ficaram muito ansiosas para conhecer Honey. Mas só por um momento, porque Honey ainda tinha que entrevistar Liszt.
Embora um pouco relutantes, elas saíram para dar um pouco de privacidade aos dois. Afinal de contas, não era apenas Heine. Licht também tinha coisas pessoais para perguntar. Heine pensou que seria sobre estudos ou seu passado, mas o que Licht estava curioso era sobre as partes do corpo de Heine. Ser tão curioso e levar apenas um tapa no rosto foi uma sorte. Depois disso, Heine deu o teste a ele, mas Licht não se concentrava e continuava falando besteiras. Heine lembrou de focar seriamente, mas Licht já tinha terminado há muito tempo. Então, quando Heine estava prestes a ir entrevistar o último príncipe, Licht o chamou de volta para fazer uma pergunta. Se fosse a mesma pergunta de antes, Heine teria recusado, mas a pergunta de Licht foi: quem é realmente Heine? Outros tutores eram famosos com grandes títulos, mas Heine era extremamente misterioso em termos de informações. Naquele momento, o olhar de Licht tornou-se incrivelmente afiado e penetrante, mas no segundo seguinte ele voltou ao seu comportamento brincalhão de sempre. As namoradas de Licht espiaram para perguntar se a entrevista havia terminado. Vendo os dois com uma aparência tensa, disseram que estavam apenas discutindo assuntos sérios, então não havia nada com que se preocupar. Heine combinou de encontrar Licht no grande salão às 16 horas, então saiu. Depois que Heine se afastou um pouco, Licht abriu a porta novamente para observar, e Heine ficou cauteloso por ter sido complacente com ele. 3 príncipes estavam fora de jogo. Agora restava apenas o segundo príncipe, Kai. 17 anos, uma pessoa tranquila que raramente aparece em multidões. Após um período de luta na academia militar, ele foi suspenso, uma figura conhecida por um temperamento feroz. Após bater na porta por um tempo sem resposta, Heine perguntou a uma empregada que passava, e soube que o príncipe tinha saído e não estava no quarto. Então ele perguntou a ela sobre o príncipe Kai, mas a empregada não parecia capaz de comunicar muito, e não sabia nada. O boato de que ele era uma pessoa assustadora parecia ser verdade. A situação parecia um pouco perigosa, já que faltava apenas 1 hora para o horário marcado, e eles precisavam encontrar o príncipe Kai rapidamente. Correndo para procurá-lo, Heine encontrou o cão do palácio que havia roubado um livro. Enquanto o perseguia, ele viu alguém deitado no chão. Pensando que era uma cena de crime dentro do palácio, acabou por ser o príncipe Kai dormindo. Heine lembrou que mais cedo o príncipe havia dito para ele sumir. Enquanto ele estava pensando, Kai de repente acordou e levantou Heine. Acontece que ele tinha confundido Heine com o cachorro. Bem, pelo menos ele considerou Heine o novo professor, e parecia que ele não precisava ser muito cauteloso com ele. Pelo jeito que Kai falou, Heine ficou um pouco desconfiado das informações naqueles documentos. Virando-se, Heine viu Kai olhando fixamente. Não era como se Kai tivesse deliberadamente tentado ser assustador, mas seu olhar sempre foi penetrante. Ele parecia assustador, mas na realidade era muito gentil. O sai fora dito naquela manhã na verdade queria dizer que ele precisava de ajuda. Porque ele falava suavemente, Heine havia interpretado mal suas palavras. Enquanto Kai estava fazendo a prova, uma garotinha entrou. Ela era a princesa mais nova, chamada Adele. Quando Kai falou sobre sua irmã, sua expressão suavizou. Ele confidenciou a Heine que ele valorizava muito, porque entre os tutores, Heine foi o primeiro a falar com ele, e que ele contaria com Heine para os estudos dele e de sua irmã no futuro. Depois de entregar a prova, ele imediatamente adormeceu, uma pessoa madura e gentil completamente diferente dos rumores. Em vez de ouvir esse tipo de informação, seria mais correto senti-la por si mesmo. Heine também recebeu uma nova lição útil para seu trabalho de tutor real. No grande salão, Heine tinha terminado de corrigir 4 provas com 10 minutos de sobra antes do horário marcado. Ele se perguntou se eles viriam. Nesse momento, Leonhard estava sentado sozinho em um balanço, pensando que se ninguém viesse, Heine desistiria. De repente, Bruno passou correndo, viu-o e chamou-o para irem estudar juntos. Leonhard ficou surpreso, pois a princípio Bruno tinha se oposto veementemente, mas agora ele respeitava o novo tutor. No entanto, tendo acabado de ampliar seus horizontes, Bruno mudou completamente de atitude, tornando-se muito respeitoso com Heine. Quanto mais ele ouvia, mais irritado Leonhard ficava. Então ele fugiu apressadamente, deixando Bruno para trás. Com 3 minutos restantes até as 4 horas, Bruno abriu a porta apressadamente e pediu desculpas por estar atrasado. Aconteceu que ele acreditava que chegar 10 minutos mais cedo para se preparar era muito necessário. Heine disse a ele que chegar a qualquer hora estava bem, só não chamá-lo de mestre na frente dos príncipes. Caso contrário, seria muito embaraçoso. O próximo a chegar foi o príncipe Licht. Ele empurrou a porta e chamou o nome de Heine de forma familiar, o que deixou Bruno irritado e com ciúmes a ponto de ficar com raiva, enquanto Heine achava normal, já que o status do príncipe era mais alto que o seu, então abordá-lo dessa forma não era um problema. No entanto, não deve ser excessivamente familiar. Só a questão de como se dirigir ao professor já foi o suficiente para Bruno e Licht discutirem ruidosamente. Faltando 2 minutos, o príncipe Kai chegou. Os outros dois ainda o ignoravam e discutiam ainda mais ferozmente. Foi só quando Kai se colocou entre eles e lançou um olhar que ambos se calaram.
Então ele disse em voz alta que ambos eram bons meninos, fazendo com que os dois tomassem a iniciativa de se desculpar. Aconteceu que ele era o mediador entre os irmãos. Ele queria que todos estivessem próximos uns dos outros. Embora sua aparência parecesse um pouco assustadora, no fundo ele era extremamente puro, fazendo com que os irmãos mais novos não pudessem refutar. Finalmente, o relógio marcou 4 horas e apenas o quarto príncipe, Leonhard, não havia chegado. Licht sugeriu que o grupo estudasse sem Leonhard, mas como era a primeira aula em grupo, ninguém deveria faltar, então eles adiaram para outro dia. Bruno não suportava desperdiçar aquilo, então ele se apressou para encontrá-lo. Assim que abriu a porta, viu Leonhard escondido atrás dela. Leonhard disse que veio apenas para ver o fracasso de Heine quando Kai e Licht não apareceram, mas inesperadamente, aqueles dois agora estavam completamente próximos de Heine. As razões eram bem estranhas. As amigas de Licht gostavam de Heine, enquanto Kai achava que o novo tutor era pequeno, fofo e bonito. Agora que todos os 4 haviam chegado, Heine pretendia começar a aula. Vendo isso, Leonhard tentou fugir, mas foi contido por Licht. A primeira coisa que Heine fez foi devolver as provas corrigidas. Primeiro foi Bruno com uma pontuação perfeita, depois Kai com 87 pontos, Licht com 60 pontos e finalmente Leonhard com 1 ponto. Isso chocou todos. Bruno não conseguia acreditar, então ele pegou o teste emprestado para verificar. Talvez as respostas tenham sido preenchidas nos lugares errados. Não, talvez ele estivesse cansado. Não, talvez fosse por causa de pouco tempo. Não, todos eles tinham a mesma quantidade de tempo. Na verdade, Leonhard demorou mais tempo. Ele ganhou apenas 1 ponto por escrever seu nome corretamente. Isso fez Licht rir sem parar, mas mesmo que Licht não tivesse rido, todos ficaram sem palavras com Leonhard. Felizmente, Kai foi atencioso o suficiente para confortá-lo. Embora sua cabeça estivesse um pouco lenta, pelo menos seus membros estavam bem desenvolvidos. Depois de muito consolo, de repente Heine disse que a pontuação era assustadora, o que deixou Leonhard irritado e mal-humorado, saindo furioso. Naquela velocidade não havia como pará-lo, mas o importante agora era por que Leonhard odiava tanto estudar. Aconteceu que desde muito tempo atrás, ele odiava não apenas estudar, mas também os professores. Naquela época, seu primeiro tutor era extremamente rígido. Como ele não conseguia aprender tão rápido quanto seus irmãos, aquele tutor focou nele, criando uma pressão terrível que deixou uma ferida profunda no coração de Leonhard. Por isso, ele passou a odiar os professores e os via como inimigos. Depois de ouvir essa história, Heine percebeu que precisava agir imediatamente para mudá-lo. Ele provaria que não era seu inimigo. Então Heine caminhou até a janela, sem dizer uma palavra, escancarou-a e pulou, mesmo que fosse do 3º andar. A cena foi muito legal, mas o grito de Bruno Mestre estragou o clima. Enquanto isso, Leonhard estava pensando que apenas fugir poderia fazê-lo se sentir à vontade. Pensando bem, nenhum tutor jamais conseguiu alcançá-lo. Naquele momento, ele ouviu alguém chamando Príncipe por trás. Virando-se, ele ficou assustado ao ver Heine ali montado em um cavalo. Acontece que, como as pernas de Heine eram curtas demais para alcançar os estribos, ele tinha uma postura embaraçosa. Heine perguntou a Leonhard se ele podia parar o cavalo para que eles pudessem conversar. Mas montar dessa maneira era assustador. Quem ousaria parar? Sem outra escolha, Heine saltou, abraçou Leonhard e os dois caíram em um arbusto. Você pensaria que Leonhard desmaiou de medo, mas na verdade ele estava apenas boquiaberto de espanto que alguém montando a cavalo pela primeira vez realmente o alcançou. Neste momento, Heine finalmente teve tempo e a chance de explicar o assunto anterior. Na verdade, ele não tinha a intenção de criticar Leonhard, mas apenas queria conversar, encontrar um método adequado para ensinar cada pessoa e dizer para ele não desanimar por causa da prova de hoje. Todos têm suas próprias fraquezas e apenas aqueles que reconhecem suas fraquezas podem se tornar mais fortes. Ouvindo essas palavras, Leonhard gradualmente abriu seu coração e aceitou este novo tutor. Mas uma questão mais importante agora era como voltar. A estrada estava bastante longe, e se eles fossem a pé poderia levar várias horas. Enquanto isso, de volta ao Palácio Real todos estavam terrivelmente preocupados porque não conseguiam encontrar o tutor e o príncipe. Bruno, impaciente, tentou procurar por conta própria, mas foi parado pelos guardas. Felizmente, os dois foram encontrados antes do amanhecer. Ao retornar ao palácio, uma empregada levou Heine ao quarto fornecido para seu descanso, um quarto muito grande para um plebeu. A cama também era enorme, dificultando o sono, e enquanto se revirava, ele rolou direto para a lacuna ao lado da cama. De manhã, a empregada veio acordá-lo e ficou assustada ao não vê-lo na cama, mas preso no vão a noite toda. Quando Heine foi ao grande salão para começar a aula, ficou surpreso ao ver Leonhard já sentado lá. Aconteceu que Leonhard queria tentar cumprir as promessas de ontem estudando. Enquanto ele trabalhava em seus exercícios, os outros 3 príncipes chegaram e, como de costume, Bruno e Licht estavam discutindo ruidosamente.
parecia que o próximo trabalho de tutoria de Hein seria bastante difícil. Hoje, em vez de estudar em casa, o grupo inteiro teria uma experiência prática indo à capital para aprender sobre a vida dos plebeus. Ao ouvir sobre ir ao centro, Liszt parecia extremamente animado. Ele só queria sair e brincar rapidamente. A situação da cidade estava normal recentemente, então a viagem seria segura. Ouvindo isso, Kai e Bruno pareceram tranquilizados. Mas como sempre, os problemas vieram de Leonhard. Ele se recusou a ir ao centro, perguntando por que a realeza precisava entender a vida dos plebeus. Então Hein tomou uma atitude, contando-lhe uma história histórica de 200 anos atrás sobre uma princesa que ignorava as vidas das pessoas e vivia no luxo, deixando os cidadãos tão irritados que se revoltaram e a colocaram na guilhotina. Houve até uma ilustração. Ao ouvir isso, Leonhard ficou apavorado e concordou em seguir em frente, contanto que não fosse colocado em uma guilhotina. Depois disso, Hein marcou um encontro com todos no pátio às 10 horas. Como suas identidades precisavam ser ocultadas, ele queria que todos se vestissem para não serem reconhecidos. Mas depois das 10 horas, ainda ninguém tinha aparecido. Foi nesse momento que Liszt apareceu primeiro. Por estar acostumado a ir ao centro da cidade, as roupas que ele usava pareciam muito adequadas. Em seguida, os outros três saíram. Felizmente, eles estavam todos vestidos normalmente. Bruno achava que ainda precisavam cobrir os rostos. Felizmente, Liszt tinha a experiência para avisá-los. Caso contrário, os três teriam saído com máscaras suspeitas. Depois que todos estavam prontos para partir, a avó deles saiu chorando e dando avisos, como se eles fossem para muito longe. Após viajar uma certa distância, Hein fez o grupo parar em um beco aleatório, e de lá eles seguiriam a pé. Como era a primeira vez que estavam no centro, todos ainda se sentiam deslocados, exceto Liszt. Bruno até trouxe um mapa para checar as direções. Agora Hein começaria a atribuir tarefas para cada pessoa. Ele se virou e viu Liszt sussurrando algo para Kai. Então todo o grupo começou a passear. Bruno segurou firmemente o mapa, tentando memorizá-lo e compará-lo com a paisagem. Liszt zombou dele como um amador e se ofereceu para ir primeiro para mostrar o caminho, mas quanto mais ele andava, mais confuso ficava. Acontece que toda vez que Liszt ia ao centro, eram sempre suas namoradas que o guiavam e orientavam. Então agora ele não fazia ideia de para onde estava indo. Além disso, este lugar estava bastante movimentado. Era a Estrada do Anel, a rua principal da capital, e tanto o teatro quanto a prefeitura estavam localizados bem aqui. Graças a essas instalações, a cidade tinha uma população de cerca de 1.300.000 habitantes. Portanto, eles não devem se separar, especialmente Leonhard. Parecia que a história de Hein realmente o tinha assustado, então Hein segurou sua mão para provar que enquanto não revelasse sua identidade, estariam seguros. Mas enquanto ele estava guiando Leonhard, viu Liszt sussurrando algo para Bruno, e quando chegaram ao distrito de compras, Hein sugeriu que todos se separassem para fazer compras. Kai e Bruno rapidamente se separaram e foram para os lugares que queriam, enquanto Leonhard admitiu nervosamente que nunca havia feito compras antes. Vendo isso, os dois o levaram a uma loja de departamentos. Liszt sussurrou algo novamente na frente de Hein. Então, ao entrar na loja, Leonhard olhou em volta e escolheu algo de que gostou. O gosto dele era realmente terrível. Ele escolheu uma boneca feia e ainda a elogiou como fofa, completamente incompreensível. Na hora de pagar, ao ouvir o preço de 55 centavos, o menino, sem saber as denominações de dinheiro, simplesmente entregou tudo. Então Hein teve que dar uma lição ali mesmo. Felizmente, Leonhard era da realeza, senão ele teria morrido de fome há muito tempo. E felizmente os funcionários que encontraram foram gentis. Caso contrário, não teria sobrado nada. Depois disso, Liszt disse que tinha alguns assuntos pessoais e arrastou Leonhard para longe. Parecia que os príncipes estavam tramando algo. Bruno ainda estava absorto na livraria, como se quisesse comprar a loja inteira. Hein lembrou de escolher apenas um livro que ele realmente precisava. Por sorte, eles encontraram um lojista gentil que marcou os livros que Bruno tinha escolhido para que ele pudesse comprá-los na próxima vez que viesse. Depois, os dois foram encontrar o príncipe Kai. Ele disse para irem à praça, e ao chegarem ficaram surpresos ao ver muitos pombos pousados sobre ele. Acontece que o garoto tinha gasto todo o seu dinheiro comprando comida para os pássaros, então Kai perguntou a Hein se ele queria alimentá-los. Assim que Hein jogou fora a comida, os pombos se aglomeraram para comer, e então eles até tentaram levantá-lo. Felizmente, Kai o puxou de volta, caso contrário, eles teriam perdido um tutor. De repente, Liszt os chamou e apontou para uma barraca de salsichas, dizendo que queria comer. O grupo se sentiu estranho por não saber como comer, então Han demonstrou como os plebeus comiam. Mesmo com orientação, Bruno e Leonhard ainda pareciam rígidos, enquanto Kai e Liszt comiam com vontade. À medida que a noite se aproximava e eles se preparavam para voltar ao palácio, um evento inesperado ocorreu. Um ladrão preguiçoso roubou a bolsa de uma mulher idosa e a empurrou para o chão. Isso deixou os príncipes com raiva. No entanto, a velha só se preocupava que seu amado neto não estivesse ferido.
Ver a preocupação da avó com seu neto lembrou-os de sua avó, a rainha, o que despertou um senso de justiça em Linhard. Ele pretendia usar sua velocidade para perseguir o ladrão e fazê-lo pagar, mas Kai o segurou. Enquanto todos ainda estavam preocupados com a velha, Kai já havia perseguido o ladrão e recuperado a bolsa. Isso deixou Lienhard envergonhado. Muito rapidamente, o ladrão foi preso pela polícia e levado embora. A velha senhora veio agradecer a Kai com um saco de doces por ajudá-la a recuperar a bolsa. Lienhard também recebeu um saco dela. Embora ele tenha dito timidamente que não ajudou em nada, seu ato corajoso de defender um estranho foi muito louvável. No caminho de volta, Honey perguntou o que eles tinham aprendido, mas todas as respostas eram comuns, mostrando que não tinham captado a verdadeira lição. O que eles deveriam ter visto eram os sorrisos das pessoas aqui. Embora pessoas mais existissem, em uma sociedade de 1.300.000 pessoas, havia 1.300.000 maneiras de viver e personalidades. E o rei Vitor, seu pai, tinha trabalhado tanto para preservar aqueles sorrisos. Se eles se tornassem rei no futuro, eles também deveriam se esforçar como ele. Honey então notou uma bolsa estranha ao lado deles e perguntou o que era. Mas o grupo a escondeu e se recusou a dizer, como se ainda não o tivessem aceitado completamente. Naquela noite, enquanto Honey ia dar uma caminhada para clarear a mente, Lienhard de repente o levou para algum lugar. Sabendo com certeza que eles estavam prestes a pregar alguma peça, Honey enfiou a cabeça e disse que fosse o que fosse, ele não ficaria surpreso. Mas ele realmente ficou surpreso. Os príncipes haviam preparado uma festa de boas-vindas para ele com os presentes que compraram naquele dia. Naquela noite, Honey dormiu muito bem junto com os presentes que tinha recebido. Uma noite, enquanto Honey preparava as lições para a aula do dia seguinte, ele de repente ouviu uma grande confusão do lado de fora. Um momento depois, alguém bateu na porta dizendo que Sua Majestade, depois de estar ausente por meio ano e agora retornando, desejava muito se encontrar com Honey e os príncipes. Cedo na manhã seguinte, Rhaine foi escoltado até o palácio do rei. Por alguma razão, ele se sentia inquieto e ansioso, e essa sensação de desconforto era compartilhada não apenas por Honey, mas também pelos príncipes. Embora os príncipes todos respeitassem profundamente seu pai, eles também sentiam uma enorme pressão. Somente Kai estava empolgado para conhecer o rei, pois seu coração era tão vasto quanto o cosmos, a própria galáxia. Então não foi surpresa que o relacionamento deles fosse diferente de um pai e filho comum. Após as saudações reais, formais e cerimoniais, o rei inesperadamente caiu em lágrimas. Acontece que os príncipes se sentiram desconfortáveis, porque seu pai era tão caloroso e emocional, o que fazia com que não quisessem muito encontrá-lo. Então, o deus da guerra e lenda era, afinal, apenas como um pai comum. Ver seus filhos em harmonia com seu novo tutor o deixou muito feliz. Mas o modo pai havia acabado, e agora ele falaria com eles como rei. Depois de revisar os relatórios e resultados dos testes de seus filhos, ele apontou as deficiências de cada um. O que mais o preocupava era Lienhard. Ainda assim, o próprio Lienhard havia esquecido o que incomodava seu pai. Era aquele teste com uma pontuação de 1 ponto. Se as coisas continuassem assim, sua ascensão ao trono seria apenas um sonho distante. Portanto, o rei exigiu que Lienhard refizesse o teste e marcasse pelo menos 60 pontos. Caso contrário, ele perderia o direito de herdar o trono. Normalmente todos eram iguais, mas este era um caso especial, então ele confiou a Honey a tarefa de ensinar Lienhard pessoalmente por 3 dias, após os quais ele seria testado novamente. Isso chocou muito Lienhard. Ele não estava muito preocupado em se tornar rei, mas o que o esmagava era ter decepcionado seu pai. No entanto, a maior parte da culpa era dele, pois ele havia afastado todos os tutores antes. Mas agora as coisas eram diferentes. Ele tinha um tutor genial especial, sem falar de seus irmãos solidários, todos prontos para ajudá-lo a melhorar. Então todo mundo começou a trabalhar imediatamente. O primeiro passo foi determinar seu nível. Certamente ele devia pelo menos saber quanto era 1 mais 1, certo? Mas na realidade ele nem sequer sabia o mais básico dos cálculos básicos. Isso deixou todos completamente atordoados, como se não houvesse esperança. Eles disseram para ele pensar novamente, e ele respondeu 11. Quanto mais Lienhard falava, mais todos ficavam sem palavras. Eles disseram para ele usar os dedos para contar, e graças a isso, ele finalmente percebeu que a resposta era 2. Mas ao tentar uma soma um pouco maior, ele congelou novamente, sem saber usar a outra mão. Kai então teve uma ideia inteligente. Combine algo que Lienhard odiava com algo que ele gostava, especificamente fazê-lo estudar enquanto corria. Isso soou mais como um castigo, então eles tentaram pedir para alguém que Lienhard admirava ensiná-lo. Essa pessoa era Bruno, mas quando ele ouvia a palestra de seu irmão mais velho, seus olhos brilhavam e grudavam nele, enquanto seus ouvidos não deixavam entrar uma única palavra. Isso era desesperador.
Sem opções, eles recorreram à trapaça, dando a Linhardt o mesmo teste de antes, então ele só precisava decorar as respostas. Mas será que Liszt realmente acreditava que seu irmão poderia decorar todas as 50 respostas na ordem? No final, ainda dependia de Heine. Ele combinou comida com problemas matemáticos e Linhardt conseguia resolvê-los suavemente. Assim, eles encontraram uma maneira para ele estudar, mesmo que ainda fosse extremamente difícil. O tempo passou rapidamente e a habilidade de Linhardt alcançou apenas 15 pontos, ainda longe dos 60 exigidos. Será que ele conseguiria mudar as coisas quando o teste era amanhã? Linhardt queria desistir, mas pensando positivamente, se ele conseguiu 15 pontos desta vez, então descobriu 85 erros e da próxima vez poderia fazer melhor. Essas palavras realmente moveram Linhardt, dando-lhe novo ânimo. Isso foi bom, mas era hora de dormir. Estudar não deve prejudicar a saúde de ninguém. Na manhã seguinte, antes do exame, ele ainda estava estudando, tentando aproveitar cada momento. Finalmente, a hora do teste chegou. Linhardt estava pronto para enfrentar isso sozinho. Seus 3 irmãos o incentivaram silenciosamente. E até Heine, no fundo do coração, o encorajou. Após o tempo de teste terminar, Heine corrigiu a prova imediatamente. O resultado foi realmente surpreendente. Linhardt marcou 59 pontos. Todos ficaram muito felizes e o parabenizaram, mas esqueceram que o requisito era 60. Então, para manter a promessa, ele ainda perdeu seu direito de herdar o trono. No entanto, algo especial sempre acontece no último momento. Heine tinha avaliado incorretamente um ponto. O trabalho deveria ter recebido mais um ponto porque Linhardt escreveu corretamente o nome no estilo único de avaliação de Heine. Assim, a sorte ainda sorria para Linhardt e ele foi aceito pelo rei. A partir de então, Linhardt também aceitou verdadeiramente esse tutor talentoso. Ele estendeu a mão para um aperto de mão, e Heine respondeu com o mesmo tipo de aperto de mão casual que Linhardt havia dado uma vez. Heine pensou que se ele apertasse a mão de forma muito calorosa e afetuosa, o pequeno príncipe simplesmente desabaria em lágrimas novamente. Isso deixou Linhardt envergonhado e irritado. Naquela noite, Heine veio encontrar o rei Vitor com uma garrafa de vinho. Era claro que os dois se conheciam há muito tempo, mas fingiram estar se encontrando pela primeira vez, dizendo que só haviam se correspondido por carta. Fazia sentido porque para Heine se tornar o tutor, Vitor teve que aceitar uma condição: manter o passado de Heine em segredo. Se fosse revelado, Heine desapareceria sem deixar rastro. Um dia, enquanto caminhava pela cidade para fazer compras, Heine de repente parou em frente a um café. Sem pensar muito, talvez levado pelo destino, ele entrou. O garçom que o cumprimentou assustou Heine. Não era ninguém menos que o quinto príncipe, Liszt. Mas o funcionário rapidamente negou, alegando que era um engano, dizendo que muitas vezes era confundido com o príncipe por causa de sua semelhança. Sua forma de falar e trabalhar séria e profissional também era completamente diferente da personalidade de playboy do quinto príncipe. Após apresentar o cardápio e ajudar Heine a fazer o pedido, o funcionário foi até a cozinha para informar. Mas na verdade, ele era o príncipe Liszt. Ele temia que se as pessoas descobrissem isso, o ridicularizariam, dizendo que ele não era nada legal. Sem contar que um membro da realeza trabalhando como garçom, se o rei descobrisse, ele definitivamente perderia o direito ao trono. Mas não importa, ele só precisava continuar como de costume, adicionando um pouco de atuação para enganar Heine e fazê-lo sair rapidamente. No entanto, ele se envolveu demais em seu papel e esqueceu que Heine estava olhando para ele de perto. Ele perguntou ao dono se outra pessoa poderia atender Heine, mas a regra do café era que uma vez que um atendente servisse um cliente, ele teria que atendê-lo completamente do início ao fim. Então Liszt não teve escolha a não ser aguentar um pouco, pensando que Heine sairia em breve. Inesperadamente, Heine até pegou um livro para ler, o que foi uma tortura para Liszt. Naquela hora, uma pequena briga começou entre dois jovens, quase ferindo uma menina que estava sentada perto. Felizmente, Liszt interveio, resgatando a menina e mostrando seu lado cavalheiresco. Em seguida, assumindo o papel de mediador, ele acalmou os dois homens que estavam discutindo. Com alguns gestos e palavras profissionais, ele resolveu ambos os problemas de uma só vez, atraindo a atenção de todo o café. Até Heine o elogiou. Liszt achou que tinha conseguido enganar Heine, mas do nada, uma carta de Heine caiu em suas mãos. Aí foi o fim. Pior ainda, não só Heine, mas também seu pai descobriu e exigiu uma reunião. A situação ficou cada vez mais séria. Heine não podia simplesmente ficar parado e assistir as coisas saírem do controle, então ele decidiu intervir. A conversa entre pai e filho foi tensa. Heine interveio em defesa de Liszt, destacando que suas ações eram sérias e de forma alguma frívolas. Mas a razão pela qual ele trabalhou como garçom realmente veio da brincadeira porque as meninas gostavam de ser atendidas por um garçom bonito. No início tinha sido extremamente difícil e caótico, mas graças à ajuda gentil e entusiástica dos outros, combinada com seu próprio esforço, Liszt havia se tornado quem ele era hoje. Por causa disso, ele recusou firmemente desistir do trabalho.
O rei Vitor insistiu que, como príncipe, esse trabalho era perigoso para sua segurança. Ao ouvir isso, Liszt ficou furioso, acreditando que seu pai se importava apenas com a linhagem real, não com ele ou seus desejos. O mesmo aconteceu na infância, quando ele sofreu uma febre alta, e seu pai nunca veio visitá-lo ou perguntar sobre ele. E agora ele agia preocupado, fingindo ser um bom pai, mas o que ele realmente se importava era apenas com a reputação da família. Dizendo isso, Liszt saiu furioso, convencido de que seu pai nunca o entenderia. O café era seu único apoio emocional. Justamente quando Liszt estava prestes a voltar ao café, o rei Vitor apareceu de repente, galopando com Heine a cavalo. Vendo seu filho teimoso se recusar a ouvir, o rei pretendia ir direto ao dono. Liszt temia que seu pai usasse o relacionamento pai-filho para pressionar o dono a demiti-lo. Mas o que aconteceu a seguir deixou tanto Heine quanto Liszt atônitos. Vitor realmente pediu para trabalhar um turno no café. Apesar de tanto Heine quanto Liszt tentarem impedi-lo, o rei se recusou a ouvir e persistentemente persuadiu o dono. Como ainda faltavam 5 horas para o fechamento, o dono concordou em deixá-lo tentar. Isso deixou Liszt completamente perplexo, o rei trabalhando como garçom. O próprio Liszt havia lutado e se atrapalhado por dias antes de se tornar decente no trabalho. Então certamente seu pai seria demitido rapidamente. Mas Liszt esqueceu de onde ele e seus irmãos herdaram suas aparências. Embora envelhecido, Vitor ainda irradiava um charme irresistível no uniforme do café, cativando todas as mulheres. Heine ficou sem palavras, sem ter mais nada a dizer para este rei. Quanto a Liszt, o gerente o designou para treinar seu próprio pai. Logo após ter discutido amargamente com ele naquele dia, agora sendo forçado a guiá-lo, deixou Liszt nervoso e sem saber o que dizer. Ele achava que não havia como Vitor se tornar profissional em apenas uma noite. Logo uma cliente pediu atendimento, perfeito para praticar. Vitor caminhou, ajoelhou-se diante dela e falou com palavras doces e encantadoras. Quem poderia resistir a isso? A mulher se apaixonou perdidamente pelo rei com 6 filhos, mas isso foi apenas o começo. Muitos outros convidados precisavam de atenção. Um cliente estrangeiro fez perguntas que nenhum dos funcionários conseguia entender. Mas Vitor interveio, mostrando sua maestria em línguas estrangeiras, deixando seu filho boquiaberto de choque. Realmente impressionante, embora Liszt ainda se apegasse orgulhosamente à sua própria reputação de conquistador. No entanto, lá estava seu pai, superando-o, conquistando todas as pessoas no café, jovens ou idosas, ou homens ou mulheres, todos completamente encantados. Foi somente aqui que Liszt vislumbrou um novo lado de seu pai, não o governante sobrecarregado, nem o homem emocional que chorava ao ver seus filhos, mas um perfeito cavalheiro, sociável, refinado e elegante. E da mesma forma, Vitor também descobriu novos lados de Liszt, coisas que seu filho nunca mostrou dentro do palácio. Depois do turno, todo o staff, até mesmo o proprietário, imploraram para que Vitor ficasse, dizendo que a presença dele tornou a noite agradável para todos os clientes, mas ele levou Liszt para fora para uma conversa particular. Lá, ele pediu desculpas por não entendê-lo de verdade. O tempo todo, o que ele se preocupava não era a honra da família real, mas a vida e a saúde de Liszt. Liszt, por sua vez, lamentava não ter visto claramente seu pai. Mesmo quando estava enterrado em assuntos de estado, Vitor ainda vinha verificar como ele estava enquanto dormia. Claramente, nenhum pai poderia deixar de amar seu filho. Foi apenas que eles não entenderam como ele expressava isso. Então, Liszt decidiu sair do emprego no café. Heine, até aquele momento em silêncio, finalmente falou. Este café tinha aumentado muito a eficiência do seu próprio trabalho, e por isso ele continuaria vindo aqui todos os dias. Assim, Vitor não precisa se preocupar com a segurança de Liszt, já que Heine garantiria pessoalmente. Ouvindo isso, Vitor concordou. A partir de então, Heine não via mais Liszt como um príncipe misterioso, mas simplesmente como um garoto esperto e animado. Alguns dias depois, Heine reuniu os 4 príncipes para discutir um cenário hipotético. Ele apresentou uma situação. Suponha que uma joalheria estivesse em dificuldade e precisasse pedir dinheiro emprestado ao Estado, como isso deveria ser tratado? Liszt respondeu imediatamente que o Estado deveria simplesmente emprestar-lhes o dinheiro. Mas sua ideia foi imediatamente rejeitada, já que a lei proíbe claramente o Estado de emprestar a indivíduos. Então Linhard falou, sugerindo que eles poderiam convocar os cidadãos para ajudar, cada um contribuindo com uma pequena quantia até que a soma total fosse arrecadada. Embora a ideia não fosse totalmente convincente, o rei Vitor achou-a bastante interessante. Ele ainda queria apresentá-la ao conselho e, por isso, pediu a Linhard que escrevesse um relatório detalhado para a discussão. Quando Linhard foi elogiado, Bruno sentiu uma pontada de inveja. Desde jovem, ele sempre admirou seu pai e desejou se tornar um rei como ele. No entanto, muitos acreditavam que o irmão mais velho era o único verdadeiramente digno de herdar o trono. Para explicar um pouco, essa família tinha 6 irmãos. Até agora, 5 eram conhecidos e o mais velho parecia ser talentoso o suficiente para não precisar de tutoria.
Querendo superar seu irmão mais velho, Bruno se dedicou aos estudos. Mas agora, ele se encontrava com ciúmes de Leonhard, preocupado que seu irmão mais novo também pudesse ser um gênio como o mais velho. Vendo Bruno preocupado, Heine se aproximou para conversar, mas Bruno apenas balançou a cabeça, dizendo que não havia nada com que se preocupar. Não querendo insistir mais, Heine mudou a conversa para a coapresentação de tese de Bruno na universidade. Como era um assunto bastante difícil, Bruno procurou a opinião e o conselho de Heine. Depois de revisar, Heine comentou que a tese de Bruno parecia uma mera cópia de uma apresentação anterior, sem qualquer originalidade. O que mais o desagradou foram os numerosos erros de ortografia espalhados por todo o texto, que ele marcou cuidadosamente. Heine acreditava que Bruno estava sobrecarregado por algo, mas como o menino não se manifestava, ele escolheu não forçá-lo. No final, Heine deu a Bruno o desafio de escrever uma dissertação sobre as mudanças que ele desejava trazer para o país. E se ele não conseguisse produzir uma adequada em 2 semanas, Heine não o consideraria mais seu aluno. Esse desafio se tornou uma motivação poderosa, levantando o ânimo de Bruno. A partir de então, ele se trancou no quarto, trabalhando incansavelmente na dissertação. Sempre que insatisfeito, ele descartava o rascunho antigo e começava de novo. Noite após noite, ele trabalhava até cair adormecido em sua mesa de exaustão. Quando o dia chegou, Leonhard entregou seu relatório ao pai deles, enquanto Bruno entregou o dele a Heine. Só o rosto exausto de Bruno já mostrava o quanto ele tinha trabalhado duro, e o resultado superou as expectativas de Heine. Ele considerou Bruno realmente digno de ser seu aluno. E com essa dissertação, Bruno podia apresentar com confiança na universidade. Bruno foi para a universidade e começou sua apresentação. Ele não queria desapontar Heine. Quando terminou, ele se sentiu um pouco desanimado por não ver uma reação imediata. Mas então a plateia explodiu em aplausos, restaurando muito sua autoconfiança. Alguém até o convidou para apresentar na escola deles depois. Naquele momento, o terceiro ídolo de Bruno apareceu, o próprio professor. Impressionado com a apresentação, ele convidou Bruno para uma refeição, onde sugeriu que Bruno abandonasse o trono e se juntasse a ele para se tornar um acadêmico. Enquanto isso, Heine esperava o retorno de Bruno, e quando viu a carruagem trazê-lo de volta, um conde também apareceu. Este homem se apresentou como Rosen, ajudante do primeiro príncipe. Rosen informou a Heine sobre a reunião de Bruno naquela noite. Bruno, ainda em conflito com a oferta do professor, ouviu-o dizer sem rodeios que suas chances de herdar o trono eram quase nulas, já que o irmão mais velho era claramente o mais promissor. Antes de partir, o professor deu a Bruno 1 semana para dar uma resposta decisiva. Lá dentro, Bruno continuava hesitante, pois sempre desejou ser um rei como seu pai. No entanto, quando ele ouviu Victor elogiando exageradamente o relatório de Leonhard, Bruno ficou ainda mais desanimado, perdendo toda a confiança. Durante 1 semana inteira, ele afundou em dúvidas, incapaz de decidir. Um dia, Heine encontrou Bruno enquanto ele estava passeando com um cachorro, ou pelo menos algo que não parecia exatamente um. Ouvindo Bruno desabafar suas preocupações, Heine disse gentilmente que se tornar um estudioso não era algo inferior. Heine sabia que não tinha o direito de decidir o futuro dos 4 príncipes, mas ainda esperava que Bruno pensasse com cuidado, porque senão, um dia, quando a velhice e a doença chegassem, ele poderia acabar acamado, arrependendo-se das escolhas que fez. Após muitos dias de reflexão, Bruno finalmente encontrou clareza e descobriu sua própria resposta. Ele foi se encontrar com o professor e expressou que frequentaria a escola dele, mas não imediatamente. Bruno queria esperar até estar realmente maduro e mais experiente antes de seguir o caminho acadêmico. Afinal, seu maior sonho ainda era se tornar um rei como seu pai, e ele não desistiria desse sonho, por mais remota que fosse a chance. Ouvindo isso, o professor sorriu, demonstrando compreensão e respeito pela determinação de Bruno. Ele aceitou a resposta com prazer e até disse que Bruno poderia visitá-lo sempre que desejasse. Depois disso, o professor partiu, deixando um espaço silencioso para trás. E naquele exato momento, Heine apareceu. Ele olhou para Bruno com profunda admiração, pois aquela determinação inabalável fortaleceu sua confiança nele. Heine expressou seu desejo de ficar ao lado de Bruno, caminhando com ele em direção ao objetivo de conquistar o trono. No entanto, a notícia de que Bruno não havia abandonado o trono logo chegou aos ouvidos de Rosan. Ao ouvir isso, ele mudou seu foco, decidindo em vez disso eliminar Heine. A partir de então, Rosan ordenou que seus subordinados reunissem informações sobre ele secretamente. Em uma noite tranquila, Kai veio até Heine em busca de conselhos. Pouco depois, Bruno e Leonhard também chegaram um após o outro, cada um com algo que queria perguntar. Vendo seus 3 irmãos mais velhos juntos, Liszt recusou-se a ficar parado e decidiu seguir o exemplo.
Ele imediatamente levantou uma questão completamente boba. Se alguém tivesse que escolher entre uma bela garota de corpo esguio ou uma garota não tão atraente, mas com busto cheio, quem deveria ser escolhida? Ouvindo isso, Bruno franziu o senho e resmungou que era melhor Liszt ir dormir imediatamente para o bem de proteger as mulheres do mundo. Heine, no entanto, não deu atenção a esse tipo de bobagem e voltou rapidamente ao que Kai queria dizer. Kai não escondeu nada e admitiu honestamente que Victor tinha pedido que ele treinasse e melhorasse suas habilidades de comunicação, mas ele não sabia por onde começar. Na verdade, todos os 4 príncipes tinham suas próprias fraquezas. Liszt era muito despreocupado, Bruno ainda carecia de confiança para se tornar rei, Leonhard não tinha problemas de personalidade, mas era fraco em aritmética, e o único obstáculo de Kai estava na comunicação. Dentro da família estava tudo bem, mas com os servos ou guardas era outra história. Por exemplo, sempre que passava e era cumprimentado pelos guardas, o olhar frio de Kai fazia com que eles se sentissem como se ele quisesse atacá-los. E ao lidar com os servos, sua expressão severa parecia como se ele estivesse repreendendo seu trabalho. Kai não dizia essas coisas, mas os outros facilmente interpretavam mal sua expressão. Com medo de fazer as pessoas evitarem-no, ele muitas vezes não dizia nada, e quanto mais silencioso ele ficava, mais assustadas elas se tornavam. Na manhã seguinte, Heine levaria Kai para praticar comunicação. Na manhã seguinte, os 3 príncipes trouxeram Adele para encontrar Heine. A garotinha ficou emburrada, dizendo que queria ir ao zoológico porque o cachorro em casa havia estragado sua pintura favorita. Ao ouvir isso, seus 3 irmãos ficaram desconfortáveis, pois o zoológico era bastante longe e eles não queriam ter o trabalho de ir. Mas ao verem a irmã prestes a chorar, eles cederam e decidiram levar Adele para animá-la. Heine achou que era uma boa ideia, especialmente porque a viagem poderia ser uma boa oportunidade para Kai treinar suas habilidades de comunicação. A primeira coisa que Heine disse foi praticar fazer Kai sorrir. Ele tentou demonstrar, mas estava muito rígido, a ponto de Leonhard ter que intervir e fazer isso em seu lugar. Quando chegaram ao zoológico, Heine instruiu que se Kai visse um animal interessante, deveria tentar sorrir. Mas quando Kai realmente sorriu, seu rosto parecia mais ameaçador do que o normal, deixando todos um pouco inquietos. O grupo continuou a visita, primeiro o recinto dos avestruzes, depois a área dos ursos. Leonhard pensava que os ursos seriam fofos como bichos de pelúcia, mas a realidade era completamente diferente. Ao vê-los, Adele ficou assustada e então Kai teve que confortar sua irmã para tranquilizá-la. Depois disso, todo o grupo foi para a área de alimentação. Todos estavam cercados por animais, exceto Bruno e Heine, que receberam pouca atenção. Enquanto isso, Kai estava completamente cercado por um rebanho de ovelhas, parecendo ao mesmo tempo patético e engraçado. Heine aproveitou a oportunidade para dizer a Kai que pedisse mais comida aos funcionários próximos. Kai, suando muito, foi até lá, mas não se atreveu a falar, então voltou sem conseguir abrir a boca. Nesse momento, Adele gritou porque um coelho a mordeu, fazendo com que o grupo imediatamente a levasse para casa. Depois daquele incidente, Adele fez as pazes com o cachorro na casa, percebendo que tinha exagerado e ficado com raiva injustamente. Agora voltando ao Kai, Heine percebeu que Kai precisava de mais treinamento, então ele o aconselhou a começar se comunicando com pessoas próximas no palácio, como as empregadas. Licht imediatamente se intrometeu, ensinando a Kai algumas falas que ele costumava usar para flertar com garotas. Embora um pouco ridículo, Heine achou que valia a pena tentar, então Kai reuniu toda a sua coragem e foi falar com 2 empregadas por perto. Ele repetiu confiantemente as frases que acabara de aprender, mas seu olhar severo de sempre ainda os assustava, fazendo-os fugir de medo. Pouco depois, Kai encontrou uma empregada lutando para carregar uma bandeja pesada. Ele imediatamente se ofereceu para ajudar. A partir de então, Kai começou a ajudar muitos outros no palácio. No entanto, devido à sua aparência fria e ao seu jeito um tanto rígido, suas ações gentis foram mal interpretadas pelos guardas. Sentindo-se muito exausto de assustar os outros constantemente, Kai decidiu deitar-se na grama para descansar. Naquele momento, uma empregada se aproximou silenciosamente, colocou gentilmente um cobertor sobre ele e até trouxe uma bandeja de chá. No entanto, envergonhada, ela rapidamente saiu correndo. Heine veio e explicou pacientemente que, na verdade, Kai tinha uma boa habilidade de ler as pessoas, mas por medo de deixar os outros cautelosos, ele sempre os evitava. Heine aconselhou que simplesmente dizer frases curtas como olá ou obrigado seria visto como educado, e talvez entre essas pessoas alguém realmente entenderia seu coração. Seguindo esse conselho, Kai voltou para seu quarto. Naquele momento, uma empregada veio trocar seus lençóis. Reunindo toda a sua coragem, Kai sussurrou timidamente, agradecendo sua constante dedicação em ajudá-lo. Para sua surpresa, a empregada sorriu, não mais com medo como antes, mas mostrando carinho por ele. Eufórico, Kai imediatamente correu para encontrar Heine e seus 3 irmãos para compartilhar as boas notícias, com um raro sorriso brilhando em seu rosto.
O ajudante de Vitor então trouxe a pintura de Adele, agora emoldurada. A pintura foi feita pelo próprio Heine. Ele notou uma marca de queimadura no canto da tela e suspeitou que uma vela a tenha queimado, provavelmente empurrada pelo cachorro, em vez do cachorro ter destruído a pintura intencionalmente. Alguns dias depois, quando as habilidades de comunicação de Kai haviam melhorado o suficiente para que ele pudesse flertar com garotas sem que elas fugissem de medo, ele foi chamado por Victor. Acompanhados por Heine, eles encontraram Bruno já lá. Victor queria que todos discutissem um incidente que acabara de aparecer no jornal. O artigo relembrava um evento do ano anterior, quando Kai e Bruno frequentavam a escola militar. Segundo ele, o relatório acusava os dois de usar violência para ameaçar professores para conseguir notas perfeitas sem fazer provas. Qualquer um que resistisse seria espancado. Tinha se tornado um pesadelo para a escola, terminando apenas quando descobriram que Kai tinha ferido gravemente um colega. O jornalista escreveu ainda que todo o assunto havia sido encoberto pelas autoridades, alegando que Kai e Bruno tinham de fato sido suspensos, enquanto o aluno ferido sofreu consequências ainda piores, sendo expulso da escola e pressionado pelo governo. Diante disso, Bruno protestou imediatamente, insistindo que tudo escrito no artigo era completamente falso. No entanto, Victor respondeu calmamente que não podia intervir, pois a imprensa tinha o direito à liberdade de expressão. Mesmo assim, o fato inegável permanecia que Kai havia realmente atingido alguém. Heine, silencioso até agora, virou-se para Kai e pediu gentilmente que ele contasse toda a verdade por trás da história. Foi quando ambos tinham acabado de se matricular. Como Kai tinha uma aparência assustadora, ninguém se atrevia a se aproximar dele, mas ele notou que Bruno estava frequentemente ferido, sempre dando desculpas de que era por causa do treino de espada. Uma vez, quando Kai estava esperando por muito tempo, ele foi olhar e descobriu seu irmão mais novo sendo espancado. Incapaz de conter sua raiva, Kai bateu no outro garoto sem piedade, o que levou à sua própria suspensão enquanto o outro garoto foi expulso. Como a escola não aceitaria Linhard e Liszt, Bruno também saiu. Victor então apresentou uma queixa ao jornalista e aguardaria a resposta deles. Pensar que até mesmo o rei e os príncipes eram impotentes, tudo estava realmente em caos. Não é de se admirar que os 4 irmãos agora tivessem que estudar com tutores reais. A partir desse momento, Kai foi forçado a se acostumar a suportar fofocas e calúnias tanto dentro quanto fora do palácio. Victor o instruiu a aguentar em silêncio por um tempo para evitar mais distúrbios. No mesmo instante, Heine aconteceu de ler outro artigo revelando que um criminoso havia se infiltrado no palácio. Depois de sair, Kai expressou seu desejo de se encontrar novamente com o estudante do incidente para confrontá-lo. Ele deixou claro que estava disposto a suportar qualquer coisa que o outro quisesse fazer com ele e não iria retaliar com violência novamente. Ao ouvir isso, Heine decidiu acompanhá-lo como intermediário para garantir que a reunião ocorresse sem problemas. Enquanto se preparavam, os servos próximos estavam preocupados com Kai, mas ainda confiavam nele de todo o coração. Em resposta, Kai forçou um sorriso e agradeceu. O sorriso em si era bonito, mas seus olhos frios e penetrantes fizeram qualquer um que olhasse sentir um arrepio na espinha. Bruno imediatamente interveio, assegurando a todos que era o melhor sorriso que Kai conseguia fazer, pedindo que compreendessem. No local da reunião, Heine e um soldado designado para acompanhá-los entraram primeiro para completar os procedimentos. O estudante, ao ouvir que Kai queria confrontá-lo sobre o artigo, hesitou brevemente, mas então concordou com o compromisso. Heine saiu imediatamente para chamar Kai, mas naquele exato momento, o soldado que havia ido com ele foi emboscado e levado por um grupo. Quando Kai e Heine voltaram, o menino calmamente afirmou que o soldado tinha entrado sozinho mais cedo. Sem suspeitar, Kai e Heine entraram. Agora sentados juntos para uma conversa a 3, o estudante explicou seus motivos para ter atacado Bruno uma vez. Ele disse que havia rumores se espalhando na escola de que membros da família real podiam fazer o que quisessem, sempre recebendo favoritismo. Vendo Bruno frequentemente receber notas altas, enquanto os professores se concentravam em tutorar os irmãos e quase negligenciavam os outros alunos, o ciúme e o ressentimento cresceram até que finalmente irromperam em conflito. Ele queria pedir desculpas. E quando Kai estava prestes a estender a mão para reconciliar, ele de repente puxou uma arma, e seus homens apareceram para contê-los. Heine, Kai e o soldado restante foram jogados na adega e amarrados. Este menino pretendia usar os 3 como reféns para resgate, ousando capturar príncipes. Ele deve ter desejado a morte. Desde que foi expulso da escola, sua família também o deserdou. Ele queria tirar fotos como prova para chantagear o rei. No entanto, quando ele tirou as fotos, todas as 3 mostraram expressões zombeteiras e despreocupadas, sem nenhum traço de medo, o que só o enfureceu ainda mais. Ele decidiu ameaçá-los para forçar o medo deles, mas quando ele se virou para ameaçar Kai, o rosto do garoto permaneceu calmo como sempre.
No entanto, no instante em que ele se voltou para intimidar Hein, Kai imediatamente perdeu a compostura, reunindo forças para quebrar as correntes que o prendiam. Mas lembrando-se de sua promessa a Hein de não recorrer à violência, ele se conteve e tentou suprimir a fúria em seu coração. Vendo que Kai não resistiu, o garoto então o atacou. Imediatamente, Hein interceptou o golpe. Ele já havia se libertado das correntes fracas há muito tempo. Girando, ele usou a mesma corrente para amarrar o menino firmemente. Justamente quando parecia que o assunto estava resolvido e os três estavam prestes a sair, inesperadamente, os subordinados do menino surgiram de todos os lados. Na situação urgente, Hein virou-se para o soldado, pedindo-lhe que protegesse Kai, enquanto ele próprio se preparava para enfrentá-los de frente. Naquele momento, Hein provou sua verdadeira habilidade, não apenas se destacando em conhecimento e atletismo, mas suas reais habilidades de combate eram inigualáveis. Ele se moveu rapidamente e ágil, esquivando-se de cada bala, neutralizando cada golpe, não deixando um único ataque tocá-lo. Hein sozinho derrubou todos os inimigos um após o outro. Naquele momento, o soldado que tinha sido capturado anteriormente voltou com reforços, mas não havia mais nada para eles fazerem. Tudo já tinha sido resolvido de maneira organizada por Hein. Calmamente, ele entregou a tarefa, dizendo-lhes para levarem todos os cativos à polícia para serem tratados. Kai ainda se pronunciou e convidou o garoto para vir ao palácio como guarda e começar sua vida de novo, porque ele não queria tratar os outros com muita dureza e queria dar-lhes uma chance de se redimir. Kai valorizava seu conhecimento e habilidade, acreditando que serviriam bem ao país. Ouvindo isso, o garoto se sentiu um pouco aliviado. Alguns dias depois, o artigo foi corrigido para refletir a verdade. Hein encontrou por acaso o Conde Rosen, que queria saber mais sobre seu passado. Quando Hein se recusou a responder, Rosen imediatamente o levantou e disse que o levaria de volta ao palácio. No caminho, Rosen riu e comentou que desde a chegada de Hein, os príncipes tinham todos mudado para melhor. Mas Hein sabia muito bem que Rosen tinha estado por trás de muitas coisas no passado, desde incitar Licht a trabalhar fora até usar o professor para persuadir Bruno a abdicar do trono. Somente este último incidente envolvendo Kai permaneceu incerto. Rosen instantaneamente negou, fingindo que não tinha envolvimento, depois direcionou a conversa para o artigo recente sobre um criminoso infiltrando-se no palácio. Antes que eles pudessem discutir mais, a carruagem já havia chegado. Quando Hein desceu, viu Lienhard esperando. Justo quando estava prestes a falar, Rosen interrompeu, revelando que já sabia a verdadeira identidade de Hein e que ele tinha sido professor em uma igreja. Rosen até afirmou que ao investigar mais a fundo, descobriu um segredo interessante sobre Hein. Mesmo assim, Hein manteve-se calmo, pedindo gentilmente a Lienhard que entrasse primeiro, mas Lienhard se recusou a deixar para lá. Provocado pelas palavras de Rosen, ele decidiu ir atrás de Hein, determinado a descobrir a verdade. Percebendo que Lienhard ainda o seguia, Hein deu a volta para bloquear seu caminho e perguntou diretamente o que ele queria saber. Lienhard ficou em silêncio, não deu resposta, então de repente se virou e correu. Hein imediatamente começou a persegui-lo, determinado a não deixá-lo sair confuso. Lienhard queria saber sobre o passado de Hein ensinando na igreja, e Hein confirmou que era verdade que ele tinha sido voluntário lá. Lienhard também queria entregar suas próprias tarefas para Hein avaliar. Vendo Lienhard melhorar e não odiar mais estudar, Hein ficou satisfeito que ele estava se tornando mais maduro. O próximo era Bruno. Ele estava ensinando algumas crianças junto com Adele. Quando Hein chegou, Bruno admitiu que não sabia o que fazer até que Adele e as crianças pediram para ele ensiná-los. Naquele dia, as crianças do palácio cercaram Bruno, bombardeando-o com perguntas pessoais. O que ele costumava fazer, se ele tinha uma namorada, qual era a comida que ele mais gostava. Diante da torrente de perguntas, Bruno permaneceu em silêncio e evasivo, sem querer revelar nada. As crianças animadas logo ficaram desapontadas, seus rostos caindo de tédio. Ao ver isso, Hein o lembrou de que, se mantivesse tal distância até mesmo de algumas crianças, incapaz de guiá-las, como poderia um dia liderar uma nação inteira de súditos? Ouvindo isso, Bruno acenou levemente com a cabeça, depois começou a se abrir gradualmente, contando histórias e conversando animadamente com as crianças, trazendo de volta a atmosfera animada. Em seguida, foi a vez de Kai. Ele confessou hesitante seu verdadeiro desejo de voltar para a escola militar. No entanto, ele nunca ousou dizer isso ao pai, sabendo que Victor certamente recusaria. Mesmo assim, Kai desejava voltar, começar de novo e aprender a falar com os outros. Hein ouviu e aconselhou que este era precisamente o desafio que Kai precisava superar sozinho. Se ele realmente desejava se tornar rei, primeiro precisava ter coragem de enfrentar Victor e persuadi-lo pessoalmente, em vez de depender de Hein. Finalmente chegou Licht. Hein tomou a iniciativa de visitar o café onde ele estava trabalhando. Observando por um tempo, ele percebeu que através deste trabalho, Licht havia amadurecido, adquirido uma melhor compreensão da sociedade e do cotidiano das pessoas comuns.
Hein elogiou e incentivou ele a continuar por esse caminho porque era uma experiência valiosa. Liszt sorriu levemente com isso, mas por dentro ele sentiu algo estranho, como se as palavras de Hein escondessem uma despedida. Na manhã seguinte, os 4 irmãos se reuniram. O tema abordado foi o que Linhart tinha ouvido de Rosen sobre o passado de Hein. Todos os 4 estavam curiosos, mas acharam que muitos pontos permaneciam vagos. Finalmente, eles decidiram entrar furtivamente no quarto de Hein para verificar por si mesmos. Achando que Hein certamente não estaria lá, eles nervosamente pararam diante da porta, assentiram um ao outro e se prepararam para entrar. Aconteceu que Hein estava carregando uma pilha de livros como materiais. Assim, os 4 puderam entrar diretamente em vez de se esgueirar e ficaram surpresos com a bagunça do quarto dele. Ouvindo sua desculpa de que ele estava ocupado preparando aulas para eles, os 4 irmãos decidiram limpar o quarto para Hein. Bruno propôs um plano elaborado, mas era muito complicado, então eles concordaram em arrumar primeiro e resolver os detalhes depois. Hein pediu aos 4 para não tocarem na sua caixa pessoal. Os irmãos acharam que a caixa poderia revelar o mistério, então tentaram abri-la. Mas tocá-la alertaria Hein, então Linhart pediu a Hein para coçar suas costas como distração, enquanto Liszt a abria. No momento em que tocaram, Hein percebeu. Liszt disse que estava com sede e pediu para Hein buscar água, mas Hein se ofereceu para preparar chá ali mesmo. Linhart pediu a ele para pegar doces, mas Hein mandou todos o deixarem trabalhar. Linhart abriu a caixa secretamente antes que Hein pudesse detê-lo. Dentro, havia itens que os 4 príncipes haviam dado a Hein, e cartas de seus ex-alunos. Todos adoravam Hein e queriam ser como ele. Hein acreditava que todos os seus alunos eram preciosos para ele, e os 4 príncipes não eram diferentes. Cada um tinha seu próprio caráter, e, portanto, grande valor para Hein. Ele se sentia honrado em ensinar todos os 4, e, como punição por bisbilhotar, disse que prepararia muitas tarefas extras. Os 4 príncipes continuaram ajudando uns aos outros a limpar a sala muito desordenada. Enquanto isso, Hein pediu a Kai para devolver alguns livros à biblioteca. Linhart se ofereceu ansiosamente, pegando a pilha e correndo alegremente. Naquele momento, uma empregada entrou carregando uma bandeja quente de chá e acidentalmente colidiu com Linhart. A colisão fez com que ambos caíssem e a bandeja se derramasse, causando uma reação em cadeia que tornou a sala, já bagunçada, muito pior. Vendo isso, Hein se moveu para ajudar, mas os 4 príncipes insistiram que queriam fazer isso sozinhos e o bloquearam, dizendo que desta vez eles lidariam com isso. Eles empurraram Hein de volta para sua mesa enquanto limparam pacientemente. Horas passaram para a noite e depois de muito esforço, a sala finalmente estava arrumada. Hein então sorriu e disse que havia preparado muitas tarefas como um pequeno presente para os 4. Brincadeiras à parte, ele também trouxe chá e doces como uma pequena recompensa. Enquanto descansavam, eles encontraram um jornal antigo que Hein havia guardado. O artigo relatava que um criminoso havia uma vez se infiltrado no palácio. Imediatamente, os 4 caíram na gargalhada, chamando de absurdo se um criminoso pudesse entrar no palácio onde ele poderia se esconder. Hein apenas balançou a cabeça levemente e lembrou-os lentamente de não acreditar em nada sem evidências sólidas. Então, meio brincando, meio sério, ele olhou para eles e disse: "E se o criminoso naquele artigo fosse na verdade eu?" Os 4 descartaram isso como um absurdo e assumiram que Hein estava brincando. Ele não poderia ser um criminoso. No dia seguinte, Hein usou a história do jornal como tarefa para os 4 príncipes. Ele advertiu severamente que tais notícias nunca devem ser levadas levianamente, porque se um dia eles se tornassem reis e ignorassem rumores como este, poderiam, sem querer, colocar todo o país em perigo. A tarefa que ele definiu foi que cada um dos 4 deve ir à cidade ou usar seu próprio método para investigar o incidente relatado no jornal. Kai foi o primeiro a falar. Ele queria encontrar diretamente a pessoa que havia escrito o artigo. No entanto, ao examinar mais de perto, o documento não especificava o nome do autor. Mesmo assim, Kai descobriu a identidade de quem havia revisado o rascunho, então decidiu encontrar essa pessoa para saber mais. No final do dia, ele voltou com uma informação importante. O autor original havia se demitido imediatamente após terminar aquele artigo, e no momento ninguém sabia seu paradeiro. Liszt ainda agiu de forma desdenhosa, acreditando que o assunto não merecia a sua atenção. Em contraste, Bruno achou extremamente suspeito, então ele estava determinado a rastrear o autor. No dia seguinte, todos os 4 irmãos procuraram em todos os lugares, fazendo perguntas em muitos locais, mas ainda assim não obtiveram resultados. Inesperadamente, foi Liszt quem descobriu uma pista. Animado, ele revelou que o autor havia mudado de nome e havia aparecido ocasionalmente no grande salão da cidade. Sem perder tempo, todos os 4 foram para lá e ficaram à espera até que ele saísse. Eles rapidamente o interceptaram e capturaram. Sob duras ameaças de que, se não falasse a verdade, seria eliminado, o homem foi forçado a confessar. Ele admitiu que havia recebido apenas um convite de uma figura misteriosa.
Por causa da pouca luz, ele não conseguia ver claramente o rosto daquela pessoa, apenas se lembrava que o estranho lhe pediu para escrever um artigo insinuando que antes da ascensão do rei Vítor, um criminoso havia aparecido uma vez no Festival da Colheita, e agora esse criminoso havia entrado no palácio. Mas quando ele foi investigar, não encontrou nenhuma informação, então suspeitou que era uma notícia falsa. Os 4 irmãos entraram nos arquivos do palácio e encontraram registros de criminosos no Festival da Colheita, e então Bruno acidentalmente descobriu o nome de Heine. Ele havia sido preso por acusações de sequestro e tentativa de assassinato de um príncipe. O incidente aconteceu antes de Vítor subir ao trono, e esse mesmo príncipe tinha sido o próprio Vítor em sua juventude. Relutantes em aceitar a verdade, os 4 irmãos se sentaram para deliberar mais uma vez. Neste momento, eles estavam quase certos de que o criminoso mencionado no artigo não era outro senão Heine. Eles lembraram que, do começo ao fim, ele sempre foi o único a lhes atribuir tarefas, sempre os advertindo para investigar, mas nunca se permitirem cair em perigo. Pensando bem, aquilo não era nada menos do que uma dica. Aquele que eles estavam procurando era na verdade ele, pois Heine nunca colocaria seus queridos alunos em perigo. No entanto, eles ainda não conseguiam entender por que o professor tinha feito tal coisa. Os 4 imediatamente correram para encontrar Heine e exigir respostas, mas quando chegaram ao quarto dele, ele não estava em lugar nenhum. Ainda confusos, eles descobriram que Vítor havia retornado ao palácio. Os 4 decidiram se encontrar com o pai para pedir a verdade. No entanto, quando confrontado, Vítor permaneceu firmemente em silêncio, sem querer quebrar a promessa de muito tempo atrás. Assim que a atmosfera ficou tensa, o assistente de Vítor chegou de repente com uma carta deixada pelo próprio Heine. Só então Vítor finalmente abriu a boca e começou a contar aos seus 4 filhos a verdade que havia sido escondida todo esse tempo. Ele relatou que em sua juventude frequentemente escapava para a cidade para observar a vida cotidiana das pessoas comuns. Em uma dessas excursões, um ladrão roubou seu relógio de bolso. Seguindo a trilha em busca, Vítor encontrou um jovem pequeno e magro, e esse foi o encontro fatídico. Heine ordenou que 2 crianças devolvessem o objeto roubado a Victor. Heine queria que Vítor fosse para casa, mas, em vez disso, ele seguiu Heine até o lugar onde os órfãos ficavam. Heine era responsável por liderar o grupo e proibiu-os de cometer crimes. Vendo Vítor com fome, Heine deu-lhe uma maçã, mas Vítor apenas deu uma mordida antes de passá-la para uma menina próxima. Nos dias que se seguiram, Vítor repetidamente saiu escondido do palácio para ajudar Heine. Ele ensinou Heine maneiras de ganhar dinheiro para cuidar das crianças. Ao testemunhar essa realidade, Vítor prometeu a si mesmo que mudaria o país quando ascendesse ao trono. Heine gradualmente se tornou o único amigo de Vítor e a única pessoa para quem ele podia abrir seu coração. Naquela época, o Festival da Colheita estava se aproximando e querendo ajudar, Vítor deu a Heine seu precioso relógio de bolso dourado em troca de uma garrafa de vinho barata, como forma de fornecer a Heine dinheiro para cuidar dos órfãos sob sua proteção. Alguns dias depois, o palácio descobriu de repente que Vítor tinha desaparecido. Toda a corte entrou em pânico, assumindo imediatamente que o futuro rei tinha sido sequestrado e imediatamente enviaram soldados para todos os lugares para procurar. Enquanto isso, Vítor e Heine foram avistados por acaso. Os soldados, ao vê-los, entenderam mal e assumiram que Heine era o sequestrador, então começaram a persegui-los. Durante a perseguição, o relógio de bolso dourado de Vítor caiu no chão. Essa visão apenas reforçou a convicção dos soldados de que Heine era o culpado que havia raptado o príncipe. Todos sacaram suas armas, disparando tiros de advertência para forçá-lo a parar. No entanto, naquele momento de perigo, Vítor avançou, usando seu próprio corpo para proteger Heine. Forçados a uma situação onde a punição coletiva pairava, os soldados, não querendo assumir a responsabilidade, fabricaram a alegação de que Heine estava usando Vítor como escudo humano para escapar. Essa calúnia inflamou a fúria de Heine e ele lutou ferozmente de volta. Apenas quando Vítor gritou alto, Heine finalmente hesitou, e imediatamente depois, ele foi amarrado e arrastado para a prisão. Durante seus dias na cadeia, Heine não ressentiu nem tentou se justificar. Ele apenas rezava calmamente, desejando pela segurança de Vítor e seu retorno pacífico ao palácio. Então, após a recuperação de Vítor, ele veio pessoalmente à masmorra para libertar Heine. Assim que a verdade ficou clara, Vítor explicou tudo ao seu pai, e Heine foi totalmente perdoado. Um ano depois, após Vítor ascender oficialmente ao trono, como um gesto de gratidão, ele mandou construir uma igreja onde Heine pudesse ensinar. De um menino órfão que antes era analfabeto, Heine cresceu para se tornar um professor respeitado, admirado por todos, como é agora. Mesmo assim, entre Vítor e Heine existia um pacto secreto. Eles decidiram nunca revelar a verdade daquele ano, pois sabiam que isso apenas geraria disputas desnecessárias. E se chegasse o dia em que a verdade precisasse ser exposta, Heine deixaria o palácio. Agora, aquele momento havia chegado. Heine saiu silenciosamente do palácio e renunciou ao cargo de tutor real.
Ele não queria que as pessoas soubessem que os futuros príncipes do reino haviam sido ensinados por alguém que um dia teve o status de criminoso. Foi por isso que ele escolheu partir, preservando a honra da família real, assim como a sua própria. Amanhã seria a última aula, então Vitor instruiu seus filhos a se prepararem cuidadosamente. Naquela noite, todos os 4 príncipes se reviraram na cama, incapazes de dormir. Na manhã seguinte, foram juntos para a sala de aula onde Hein já estava esperando. Quando se encontraram com ele, os 4 contaram que Vitor havia explicado o mal-entendido de muito tempo atrás, mas Hein não queria que eles olhassem para o assunto puramente com emoção. Ele lembrou-lhes severamente de tentar se colocar na posição de um rei e considerar se de fato um criminoso tivesse entrado no palácio, o que fariam. Ao ouvir isso, Licht foi o primeiro a responder. Ele não hesitou, dizendo diretamente que certamente expulsaria o criminoso. Hein assentiu levemente, depois explicou que seu objetivo ao aceitar o papel de tutor tinha sido treinar todos os 4 para se tornarem reis dignos. Um verdadeiro rei nunca deve permitir que as emoções sobreponham a razão ao tomar decisões. Em seguida, ele se virou para avaliar cada um deles. Para Lienhard, ele admitiu que, embora às vezes fosse tolo, sua força estava em sua capacidade de reconhecer suas próprias falhas. Além disso, Lienhard possuía uma imaginação e capacidade excepcionais, características que o ajudariam a se tornar um bom rei no futuro. Quanto a Licht, Hein disse que ele era humilde, tratava todos com igualdade e sempre sabia ouvir. Se um dia Licht subisse ao trono, o país se tornaria um lugar onde ninguém sofreria discriminação ou preconceito. Em seguida veio Bruno, um homem de grande conhecimento que nunca negligenciou seus estudos e conseguia transmitir aprendizado aos outros com bom julgamento e capacidade de tomada de decisão. Quando ele se tornasse rei, traria uma nação justa. Finalmente veio Kai, um homem com um coração compassivo e a força para superar adversidades. Se ele se tornasse rei, usaria essa força para trazer paz a todas as pessoas, e com isso a lição final chegou ao fim. Naquela tarde, Hein deixou oficialmente o palácio. À noite, Vitor entrou na sala para ver seus 4 filhos. Ele imediatamente percebeu que cada um deles carregava um coração pesado, nenhum deles estava alegre com a partida de seu professor. Vitor suspirou suavemente, então informou que um novo tutor, recomendado pelo Conde Rosen, chegaria em breve para substituir Hein. Ele apenas esperava que os 4 príncipes pudessem se dar bem com o recém-chegado e continuar seus estudos. No entanto, todos os 4 imediatamente se opuseram. Aos olhos deles, além de Hein, ninguém poderia jamais ser digno desse papel. Assim, ao saber que o conselho ainda não havia chegado a uma decisão final sobre a nomeação, eles discutiram juntos e resolveram firmemente apresentar sua opinião perante o próprio conselho. Seu objetivo não era apenas defender Hein, mas também provar que ele era realmente a escolha perfeita para o cargo de tutor real. Eles entendiam claramente que um tutor real não era apenas um professor de palavras e conhecimentos, mas também alguém que guiava os príncipes passo a passo em direção à maturidade digna do trono. Portanto, se todos os 4 pudessem provar diante do conselho que realmente mudaram, amadureceram e avançaram sob a orientação de Hein, então o conselho teria que reconhecer isso e concordar em deixá-lo ficar. Juntos, eles prepararam uma apresentação convincente o suficiente para ganhar a atenção do conselho. Vitor também ficou satisfeito que seus filhos fizeram tanto esforço. Enquanto isso, Hein tinha voltado para a igreja. Vitor foi vê-lo, cumprimentou-o e informou-o que esta tarde haveria uma reunião para escolher o novo tutor, e que os 4 príncipes estavam planejando algo. Hein queria que Vitor os impedisse, para que não fizessem nenhuma bobagem. Mas Vitor recusou, dizendo que se Hein quisesse, ele poderia assistir à reunião e ver por si mesmo. Naquele exato momento, Rosen se levantou para nomear outro candidato para a posição de tutor. Essa pessoa rapidamente ganhou apoio de muitos membros do conselho, e eles até consideraram nomeá-lo no ato. No entanto, inesperadamente, os 4 príncipes apareceram. Por lei, eles não tinham o direito de nomear diretamente um professor, apenas de recomendar um. A decisão final ainda pertencia ao conselho. Mesmo assim, eles expressaram firmemente seu desejo. Eles queriam Hein de volta. Rosen imediatamente rebateu, expondo o passado obscuro de Hein, alegando que ele já havia sido criminoso, e destacando ainda que ele não tinha qualificações oficiais. Isso só alimentou o descontentamento de muitos membros do conselho. No entanto, os 4 príncipes não vacilaram. Um por um, eles refutaram, afirmando que todos cometem erros no passado, mas o que realmente importa é como se levantam e mudam. Eles enfatizaram que desta vez não estavam mais pensando como crianças ingênuas, mas como herdeiros do trono. Por isso, eles não queriam que uma decisão errada hoje levasse a consequências graves para o reino no futuro. Por fim, todos os 4 invocaram a última lição de Hein, de que um rei nunca deve permitir que as emoções superem a razão e deve sempre visar a construção de uma nação forte. Eles declararam que foi apenas graças a Hein que realmente entenderam e realizaram isso,
e que apenas Rain estava qualificado para guiá-los no caminho correto para se tornarem reis dignos. Seu discurso foi elogiado e aplaudido pelo príncipe coroado. Do alto, Rain ouviu cada palavra dos 4 príncipes e não pôde deixar de se emocionar. Tudo o que ele havia plantado ao longo dos anos finalmente deu frutos. Os 4 alunos antes imaturos agora podiam se apresentar perante o conselho e falar com a compostura de verdadeiros herdeiros. Quando a sessão foi temporariamente suspensa, Vitor saiu e inesperadamente encontrou seu filho mais velho junto com o Conde Rosen. O príncipe coroado não conseguiu esconder seu espanto ao saber quão rapidamente seus irmãos mais novos haviam amadurecido. Naquele momento, Vitor foi chamado de volta para dentro para participar da votação. Antes de sair, o príncipe coroado falou diretamente, proibindo Rosen de interferir mais. Ele queria competir de maneira justa com seus irmãos mais novos, sem depender dos esquemas de Rosen. No dia seguinte, a decisão final foi anunciada. O tutor real entrou na sala de aula conhecida. Quando viram que era Rain, os 4 príncipes pularam de pé imediatamente, rostos radiantes, aplaudindo em boas-vindas. Eles ficaram extremamente felizes em saudar o retorno de seu professor.